Fãs de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do ID Podcast. O podcast que tem como objetivo te ajudar a encontrar a sua verdadeira identidade. Essa identidade que só pode ser firmada em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. E no episódio de hoje, nós temos um convidado que, além de ser cristão, ele também é psicólogo. Então, ele vai falar muito sobre identidade e te ajudar a entender e enxergar todas as características de uma identidade firmada ou uma identidade destruída. Está conosco aqui o pastor e psicólogo Gessé Bittencourt. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Muito obrigado, Aline, pelo convite. É muito bom estar aqui com você. Como eu já disse para você, eu nunca nem tinha assistido um podcast. Que dirá participar de um, né? Então vai ser muito boa essa experiência de estar aqui com você, viu? Tá certo. Vai dar certo, pastor. Fica à vontade, Amém. tá bom? Fique à vontade. Os nossos espectadores são bonzinhos. Tá bom, então. Sejam E, pacientes comigo, e viu? vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. O senhor é formado em que universidade? Que eu até ia perguntar. Eu me formei na universidade chamada Unicep, em São Carlos. Eu estudei no interior. Sim. Faz 8 anos que eu sou formado e eu morava aqui no Guarujá e apareceu a oportunidade de ir para São Carlos e eu fui para lá e comecei a estudar lá. Já era um desejo que eu tinha há muito tempo de fazer psicologia, eu só não tinha a oportunidade. Sim. A hora que a oportunidade apareceu, eu abracei e não deixei ela sair. Glória a Deus. E aí o senhor tem uma linha de que o senhor atua, tem várias linhas, né, da psicologia. Isso, eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental. Que Terapia cognitiva hoje ela é um tipo de terapia. Se a gente for olhar para a ciência, 50 anos não é nada. sim. Então, ela é um tipo de terapia nova, Uhum. porque ela tem aproximadamente aí 50, 55 anos. E ela é o tipo de terapia que tem mais dado resultados hoje cientificamente comprovados. Sim. Ela é um tipo de terapia que ela propõe, inclusive, vamos falar de rótulos aqui hoje, ela propõe que os nossos pensamentos geram as nossas emoções que interferem nos nossos comportamentos. Então funciona mais ou menos assim. A gente acredita num rótulo, aquele rótulo vai começar a gerar vários pensamentos na minha cabeça, vai me fazer sentir de determinada maneira e eu vou começar a agir baseado naquilo que eu estou sentindo e naquilo que eu estou pensando. A terapia cognitiva, ela trabalha mais ou menos na reestruturação cognitiva. Que é isso? A gente identifica os pensamentos disfuncionais que tem na sua cabeça, o padrão de pensamento errado e ajuda você a mudar. Glória a Deus. É muito importante, olha como que é importante a gente identificar, né, esses rótulos, essas cargas que são colocadas na nossa vida, na nossa mente. E por falar em rótulos, a gente sempre faz essa pergunta aqui para os nossos convidados, quem é o Gessé, além dos rótulos de pastor e de psicólogo, que é o que a gente conhece, né? O Uhum. Gessé, além das redes sociais, que é o que a gente vê. Quem é o Gessé? Gessé é um cara simpático, feliz, sorridente, engraçadinho, gosta de fazer uma gracinha. Uma quinta série, tem um fundinho de quinta série. Bastante quinta série, viu? Eu sou um cara muito calmo, até as pessoas que vê lá na internet me acompanham pela rede social. Muitas vezes, quando eu abro uma caixinha de perguntas lá para falar sobre mim, as pessoas ficam, mas você é calmo desse jeito mesmo? Você é calmo desse jeito mesmo? Sou bem tranquilo. Dificilmente alguma coisa me tira do eixo. Graças a Deus eu consegui atingir esse nirvana. Eu sou uma pessoa que gosto de uma vida tranquila, simples. Eu. Você sempre foi assim, pastor? Calmo, tranquilo, ou Não, depois não, você não. Eu foi fui adquirindo? aprendendo. Eu era meio Nossa, Pedro. de onde tem essa água para eu beber dessa fonte? Eu era meio Pedro, sabe? Eu era um Nossa, pouquinho não, explosivo. jamais diria isso. Eu era bravinho. E
as experiências que eu fui vivendo foram me ajudando a ver que esse caminho só fazia mal para mim, Sim. entendeu? As experiências que eu fui acompanhando o meu pai é pastor, e o meu pai, ele parece um Buda, sabe? Serena. Sereníssimo. O fogo tá pegando ele. Hum. Vamos resolver. E eu fui aprendendo com ele a ser dessa maneira. Depois que eu me tornei psicólogo, eu fui aprendendo a terapia cognitiva, eu fui aprendendo a controlar aquilo que passava na minha cabeça, aí eu atingi esse nirvana. Então eu acho que as experiências que eu vivi e também a prática da psicologia me ajudou muito nessa questão. Hoje eu vivo ligado 24 horas no que está passando na minha cabeça. Sim. E isso é o que faz a diferença. Sabe, se você consegue controlar o que passa na sua Ter cabeça, o domínio próprio, você né? consegue controlar suas emoções, você consegue controlar os seus comportamentos. Não é o que você me faz que é o problema. É o que eu penso sobre o que você me faz que é o problema. Esse é um grande problema para a sociedade, né? Exato. Mas se você tem esse problema, me procura que eu te ajudo a resolver. E por falar nisso, como que a gente consegue, Fácil. pastor? Como que as pessoas conseguem entrar em contato com o senhor? Suas redes sociais? Olha, você pode me procurar lá no Instagram, @gessé.bittencourt. Você já vai ver essa carequinha bonita lá, tá? Lá tem os meus contatos, tem um link lá na bio, tem os meus contatos. Você pode mandar uma mensagem no direct, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, tem meu número lá. Coisa mais fácil do mundo é me achar. Isso, e é importantíssimo, né? E por falar em redes sociais, só abrindo parêntese, como que tá a dieta, pastor? Que cada Olha, segunda-feira é uma foto de uma balança, aí ganha 100 gramas, perde 200, ganha 1 olha, quilo. preciso confessar que essa semana foi muito tentado a desistir desse negócio, viu? Essa semana foi 1 quilo pra cima. Eu tô assim, ó. Tá inconstante, né, Eu pastor? cheguei eu fiz assim, saí do 98 quilos, fui pro 92 assim numa descida só. Cheguei no 92, acho que o inimigo tá operando ali, aí eu não consigo continuar essa descida até os 90, viu? É Aí vai pra toda 93,5, vai pra 92, aí eu falei, meu Deus do céu, viu? quem acompanha o pastor nas redes sociais, entende, né. E se você não acompanha, vai lá, segue ele lá nas redes sociais, no Instagram, que toda segunda-feira ele faz ali a avaliação ali Toda da terça. terça, É. ele faz a avaliação dele ali da balança, fala: "Ó gente, essa semana deu certo, essa semana não deu". E é muito divertido e também é um conteúdo também voltado para sua área profissional, né, você trabalha bastante Sim. com isso, dá bastante dicas, né, tem as caixinhas de pergunta que você sempre faz para as pessoas tirarem suas dúvidas em relação a problemas psicológicos ou as suas expectativas, as demandas da semana, né, que as pessoas qual é a sua Uhum. dificuldade dessa semana? É cada uma, né, pastor? Meu Deus do Aí tem os: céu, "Ah, eu viu? preciso achar 10.000 para pagar minhas contas". É, como se eu fosse mágico. Não, a ideia daquele perfil ali é exatamente isso, ser um perfil profissional. E ele tem 2 objetivos. Primeiro, claro, é divulgar o meu trabalho, Sim. e segundo é ajudar as pessoas, né? Porque eu consigo, ali com as dicas que eu dou, com os vídeos, é uma forma de poder ajudar as pessoas também. E eu tenho recebido bastante mensagens de pessoas dizendo que com os posts, os vídeos, têm aprendido, têm colocado em prática Uhum. e têm tido resultados. Sim. Quem tem a oportunidade, né, de passar por um psicólogo, entende muito ali os assuntos, né, e como é abordado e a importância do enfrentamento das situações, né. Então, se você não faz, faça, procure o pastor, Uhum. que é essencial, e aí você vai conseguir fazer os enfrentamentos necessários, né, pra sua vida. E pastor, a gente vai falar hoje sobre identidade. Meu O senhor, Deus. além de pastor, né, como que deu essa identidade de pastor? Como que veio? Então, mas tem que perguntar para Deus, porque eu nunca quis, viu? Eu fugia, 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 mas as coisas vieram caminhando naturalmente. E a hora que eu percebi que não tinha jeito de fugir do chamado, Sim. aí eu
lembro que eu falei para Deus o seguinte: Deus, se o Senhor me quer nesse lugar, eu não quero ir para ser mais um, eu quero fazer a diferença. Eu sei que eu só vou fazer a diferença se eu conseguir me preparar. Uhum. Então eu quero ir para um seminário. E aí eu consegui, fui para um seminário, Deus abriu as portas, eu fiz um seminário de teologia, voltei, comecei a trabalhar na igreja ali, me dedicar cada vez mais com os conhecimentos que eu adquiri lá, e as coisas foram, Deus foi encaminhando o restante. Eu tive um chamado e eu falei assim, eu já sei que não tenho o que fazer. Não Chamado não é uma tem. escolha, né? É, Então, falei, bom, já que Deus me chamou, eu vou me preparar, exatamente. porque eu falei assim, não tem sentido eu ser mais um. Tem que estar pronto para ser diferente dos demais, né? Se destacar. Não é nem se destacar, é fazer o trabalho Bem direito. feito, é. Sabe, eu vou dar um exemplo. Esses dias aí, não vou falar que dia, senão você vai saber. Esses dias eu fui em um lugar dar uma palestra, e aí, antes de mim, foi uma outra pessoa dar uma palestra. E essa pessoa, ela chegou lá e falou assim: Olha, eu não preparei nada, é tudo Deus que dá na hora aqui. Foi 1 hora e meia enchendo linguiça. Graças a Deus não acontece. Foi em outro país, né? Não é aqui no Foi, Brasil. foi, Graças a foi. Deus. 1 hora e meia enchendo linguiça, sabe? Você olhava o rosto das pessoas, elas diziam o que estava acontecendo ali. E a minha ideia era exatamente o contrário. Deus, se o Senhor me quer, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Sim. Então eu quero estar preparado. Eu acredito, Aline, que Deus vai conosco até onde a gente sabe. Uhum. Deus nos capacita quando a gente precisa de uma capacitação ali que não deu tempo da gente preparar. Uhum. Aí eu acredito que Deus nos capacita sim, mas não, vou ir, eu tenho tempo para me preparar, eu consigo me dedicar ali, mas não vou. Chegando lá na hora, Deus dá. Não, não é assim. Não é bagunçado, Não né? é bagunçada a coisa, né? Então, quando eu percebi que Deus estava me chamando, eu falei, não, eu preciso me preparar. Porque se é para estar nesse lugar que Deus me quer, eu quero fazer a diferença. Eu Fazer com quero excelência fazer também, né? com excelência, eu quero saber o que eu estou fazendo. Inclusive, eu te conheci através de uma palestra que eu vi no canal da igreja. Foi no Reciclar, eu acho, do ano passado, Foi, que se deu uma palestra sobre líderes, né? foi as Pastores ali. emoções, dos líderes. Sim, Foi e muito eu, boa. e eu nem sou líder assim de igreja, mas eu falei, meu Deus, que palestra maravilhosa. Aí depois a gente, né, te trouxe aqui na igreja e muitas pessoas, depois daquela palestra, foi na pregação, né, um culto, mas Uhum. falou sobre depressão, sobre ansiedade, e muitas pessoas ali depois se identificaram com isso, me chamaram, procuraram Bom, ajuda. Né? Nossa igreja estava até com um projeto de saúde mental, que o nosso legal. pastor é psicanalista, né? Uhum. Então ele fez através de uma ONG, trouxe outros psicólogos e tal para atender pelo SUS. E o Legal. pessoal, então se deu muitos frutos. Então Que se bom. você não assistiu nenhuma palestra do pastor, assista, tá? Tem da igreja, né? Tem no Palavra Net, no Palavra Net. YouTube, é o canal da Igreja Palavra de Vida, que é a igreja que eu congrego, né? E lá no Palavra Net tem umas 2 ou 3 palestras lá Sim, que eu dei, coloque lá, duas Reciclar em palavras lá. 2024, que Isso, tem lá o pastor falando. E também, se você quer levar o pastor para sua igreja, entra lá no estou à Instagram disposição. dele, que ele vai aí levar esse conhecimento que é essencial, que é o conhecimento da mente, né? Porque o povo acha que a gente é É, só espírito, né? não, esse é o problema do crente. Acha que a gente é só espírito, né? Esse é o problema do crente. O cristão, ele nega muito a parte emocional. A gente espiritualiza É tudo tudo. demônio. É tudo demônio ou é tudo espiritual, não é Deus que vai resolver. E Deus já deixou os caminhos para a gente fazer aí, e a gente está esperando Deus fazer. Não é bem assim. Mas isso daí, não sei se você se lembra, eu disse quando eu vim na igreja aqui, eu digo quando eu vou dar aquela palestra, que essa ideia de que é tudo demônio vem de 2 ensinos errados que vêm de lá de trás. Um grande avivalista que teve, chamado T.L. Osborne,
ele começou a dizer que tudo era espiritual, que depressão era demônio, e aí o pessoal lá atrás acreditou e continua. Uhum. Só que é muito simples para quem tem um conhecimento, até para quem não tem conhecimento, você pode pesquisar no Google hoje, você vai ver que a depressão é uma doença que afeta o cérebro Físico, né, químico. físico. Então só se for o demônio mexendo lá na sua cabeça assim, ó, só se for. Não tem Sim. como, sabe? E infelizmente ainda muitos cristãos acreditam nisso. Uhum. Mas isso daí também a gente pode, lembrando daquele versículo que o povo perece porque lhe falta conhecimento. E às vezes acho que é falta de conhecimento só bíblico, né, mas não é só. Não, 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 não. Uma das formas do diabo escravizar as pessoas é exatamente essa, a falta de conhecimento. Sim. Tem muito cristão doente emocionalmente dentro da igreja que não consegue viver uma vida espiritual saudável por causa da doença. Uhum. Não porque ele não tem fé, porque não, a doença interfere. Sim. E aí ele vive uma vida espiritual raquítica porque não conhece, porque fica acreditando nessas baboseiras de que depressão é consequência de possessão De demoníaca, de pecado, pecado. Não é nada disso. frieza Não é espiritual. nada disso. Tem uns que falam assim: "Tem que psicólogo, que é meu psicólogo é Jesus". Aí Jesus fala: "Tanta coisa pra eu resolver, você tem um terapeuta aqui na terra, por que você não vai?" Jesus fala assim: confia. É. Pastor, vamos entrar nesse assunto de identidade, você já até deu um spoiler aí de algumas coisas que a gente vai falar, mas vamos definir aqui para as pessoas o que é uma identidade. Olha, identidade é o conjunto de características que faz você ser quem você é. Sim. Isso é identidade. A forma como você pensa, a forma como você fala, a forma como você se veste. É um conjunto de características que define a Aline. É isso que é uma identidade. E a gente pode ter a nossa identidade, a nossa que nós nascemos com ela e ela ser transformada pelas circunstâncias, da gente deixar de ser quem a gente deveria ser, para ser uma outra pessoa? Hoje pela manhã eu fui dar uma palestra para adolescentes e o tema era exatamente identidade. E lá eu disse para eles assim: ó, vocês estão em construção. A identidade ela não vem pronta, ela é construída, Uhum, certo? As coisas que a gente vai vivendo vai nos ajudando a construir a nossa identidade. E nessa construção, ela pode ser uma construção saudável ou não, uhum, certo? Então a identidade ela é mutável. Ela não é imutável. Ah, eu sou assim, acabou, pronto, acabou. Não. uhum. Hoje eu sou assim, mas eu posso mudar. Várias coisas podem influenciar a minha identidade, Sim. tá? Uma das coisas, por exemplo, que eu falei hoje com os adolescentes na palestra lá, eu coloquei assim, eu levei um papelzinho para ele fazer uma dinâmica, coloquei assim, influências boas e influências ruins. E comecei a conversar com eles. O que que pode influenciar, por exemplo, de forma boa a construção da minha identidade? Ah, a minha família pode ser uma influência boa, sim, mas pode ser uma influência ruim. Sim, depende do meio Se que a você sua convive. família for disfuncional, pode ser uma influência ruim na construção da sua identidade. Uhum. Ah, os meus amigos, pode ser uma influência boa. A rede social pode ser uma influência boa ou ruim. Então, a identidade, ela é mutável, tá? Ela não é uma coisa que a gente nasce assim, não. A gente nasce e começa a construir a nossa identidade. Sim, mas ela essas interferências, né, que o senhor falou de interferências boas e ruins, eh, ela, por exemplo, o senhor é uma pessoa o que eu falo de destruir a sua identidade, de alterar a sua identidade, seria assim, você é uma pessoa brincalhona, mas talvez porque as pessoas falam vem que um psicólogo tem que ser sério, ou um pastor tem que ser sério, você começa a mexer na sua identidade para se enquadrar num padrão que as pessoas exigem, por exemplo. E esse Sim. tipo de coisa a gente pode dizer que é uma alteração de identidade ou não? Sim, é uma alteração de identidade, porque se a gente for levar em consideração ou a definição de identidade que eu te dei, é o Sim. conjunto de coisas, de características que faz você ser quem você é. Então, Uhum. se você é uma pessoa brincalhona
E porque você agora está apresentando um podcast, você muda, você para de ser brincalhona, e isso daí está alterando sua identidade. Está alterando quem a Aline é. E uma outra questão que você falou dessa questão de interferências. Se a gente tem a nossa definição de identidade, quem nós somos, né, como o senhor colocou. Mas, por exemplo, eu gostaria de ser uma pessoa mais estudiosa, por exemplo. Essa alteração de identidade se dá também pelo meio que a gente vive. Por exemplo, eu quero ser estudiosa, mas eu ando com gente que não é. Eu quero ser próspera financeiramente, mas eu ando com gente que não é. Isso também destrói uma identidade que a gente gostaria de alcançar uma ou não. Por exemplo, Sim, já aí eu, entendi. eu, eu, eu coloco a minha meta lá, mas com quem eu ando vai interferir. Isso Com seria também certeza. uma questão de. Porque eu falo isso, às vezes a pessoa, que você está falando da parte espiritual. A pessoa quer ser uma pessoa espiritual, quer ser uma pessoa que busca mais, que tem mais intimidade com Deus. Mas se ela anda com pessoas que Só não têm. peca. É, o pastor foi direto. Vai ser difícil, amigo. Mas assim, a pessoa só quer. Anda com pessoas que não estão com a mesma visão. Isso também no caso, a gente pode querer melhorar a nossa identidade, mudar a nossa identidade, a gente consegue. Consegue. Como eu te disse, ela é mutável. Mutável, mas não só Para no o bem ou para o negativo. mal. Ah, ok, Para o ok. bem ou para o mal, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira emagrecer, Porque o senhor certo? quer, eu tenho Eu certeza. tô lá essa semana de 93.400, aumentou 1,4 kg. Ó. E aí eu ando com gente que não tá na mesma que a minha. Aí chega o final de semana, já vamos na pizzaria, já vamos comer uma feijoada, já vamos não sei o quê, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Essas pessoas vão me levar para aquele caminho. Você já ouviu aquela ideia de que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Eu já ouvi É isso, mas isso é verdade muito isso. forte, né? É verdade isso. Tá? Se você olhar para a sua vida hoje, você vai ver que as pessoas que estão em volta de você, elas influenciam muito. Entendi. Entendeu? Então, eh, a identidade ela é mutável. E, que nem eu estava dizendo para os adolescentes hoje, algumas coisas podem influenciar para o bem ou para o mal. Eu posso ser uma pessoa que eu sou muito segura de mim. Eu começo a andar com você e você começa a apontar falhas, defeitos em mim. E isso pode, se eu começar a dar ouvidos a isso pode começar a fazer eu me tornar uma pessoa insegura. Uhum. Então, essa ideia aí não é uma ideia de rede social, não. É uma ideia verdadeira. Você é mais ou menos uma média aí das pessoas que convivem com você. É, cristão, então observe com quem você está andando, com quem você está convivendo, para descobrir que tipo de pessoa você está sendo nesse momento. Porque também tem o contrário, né, pastor? Tem aquela pessoa que tem a sua identidade firmada e ela acaba influenciando as demais, né? Chega ali num Sim. ambiente que a gente vê muitos exemplos bíblicos disso, né? De pessoas que chegavam ali e ela conseguia mudar, por exemplo, Jonas. Chegou numa cidade que estava totalmente em pecado, justamente para chegar ali e anunciar o juízo do Senhor, né? E ele Uhum. conseguiu, pela graça de Deus, também pelo agir de Deus, influenciar toda aquela cidade, né, de uma forma positiva. Também, para as pessoas que têm a sua identidade firmada, elas conseguem influenciar. As que não têm, elas são influenciadas. Seria isso? Olha, a gente tem que tomar cuidado, que isso aí é uma linha muito tênue. Esses dias eu ouvi uma coisa que eu dei risada. Uma pessoa achava que tinha sua identidade firmada. Não, olha, antes ela gostava muito, era um homem. E esse homem disse que ele antes gostava muito de sair com prostitutas. E aí ele se converteu, deixou essa vida pra lá, falou: não, eu mudei, acabei. Só que Deus está me chamando para evangelizar as prostitutas. Eita, Resumindo, o irmão caiu. exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes de achar que tá e não tá. Exatamente, tá? Porque muitas vezes eu estou no processo, Uhum, não estou pronto, entendi. entendeu? E o que que pode destruir a identidade de uma pessoa?
Várias coisas. Por exemplo, influências. Influências do que a gente assiste, do que ouve, também pode interferir na nossa que Sim, ouve no sentido de músicas, podcasts, enfim. sim. Por quê? Imagina o seguinte: aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, é o que entra para dentro de nós. Uhum, É o que fica na sua mente. Então, você vai. A ideia do diabo hoje é ir normalizando as coisas. sim. É ir deixando as coisas normais. Porque depois que a coisa estiver normal na sua cabeça, você peca e nem percebe. Uhum. Então, começa lançando aqui uma coisa que você. Nossa, meu Deus, olha o que aconteceu naquele comercial. Mas amanhã tá no filme, tá na novela, tá na música e vai ficando normal. Até que chega para você aquela situação e você, porque está normal na sua cabeça, você vai lá e E acha que é normal e às vezes até faz. faz também porque é normal. E aí a gente vê que as músicas, os filmes influencia sim. Pode ser uma das coisas que influencia a nossa identidade. Sim. E a gente falou de questão de destruir ou de influenciar. O que que pode fortalecer a identidade da gente? Como a gente pode identificar essa identidade e fortalecê-la? Porque destruir a gente já entendeu que ela é influenciável, Uhum. né? Tanto por coisas boas como coisas ruins, pessoas, né? Mas o que que a gente pode fazer para fortalecer essa identidade? Se a gente já conhece alguma característica nossa que é boa e que a gente quer preservar. Eu acho que o primeiro passo para você fortalecer a sua identidade é você identificar as suas fraquezas. É o oposto, né? Em vez de identificar o que você é bom no que você é ruim. Exato, porque pensa comigo assim, imagina que a identidade ela é firmada em cima de alguns pilares. Se esse pilar aqui ele está forte, eu preciso cuidar desse que está fraco, Uhum. entendeu? Então você identificar onde você precisa melhorar, porque se a identidade é firmada em cima de alguns pilares, esse já está forte, esse está fraco, você fortaleceu esse, os dois. Consegue sustentar. Só que se você fortalece esse que está fraco e deixa esse que está forte, e deixa esse que está fraco sem fortalecer, vai sobrecarregar o outro e pode. Então a gente tem que descobrir não no que a gente é bom ou no que a gente está certo, entre aspas, né? Mas no que está em falta que a gente precisa melhorar para entender quem nós somos. Eu diria que sim. As duas coisas. Você precisa entender, mais ou menos. Hoje eu disse lá para os adolescentes: você precisa conhecer o que você gosta e o que você não gosta. Para Eu preciso, aprender até a impor limites, né? isso, eu preciso entender o que eu tenho de qualidades e de fraquezas. Por exemplo, esse rapaz que eu acabei de falar para você aí, que é da prostituição. Ele achava que ele era uma fortaleza, mas na realidade era uma fraqueza dele. Uhum. Não, já está resolvido na minha vida e esse pilar está forte, mas não estava. E agora, né, depois que tem aí você, por um descuido da sua fraqueza, você pode destruir todo um progresso de Todo uma um vida, progresso. E pode né. afetar a sua identidade. Sim. Até porque o diabo se aproveita das nossas fraquezas, né, das nossas forças, né. É como diz aquele versículo que ele fica em volta procurando uma brecha. Pode ser essa brecha. É muito forte, gente. Pastor, o que a ausência de uma identidade firmada, né, uma pessoa que não tem essa identidade firmada, que tipo de malefícios nos 3 âmbitos, né, porque a gente acredita na tricotomia do ser, né, corpo, alma e espírito. Então, essa ausência de identidade, de saber quem você é, o que você gosta, o que te influencia, pode trazer de malefícios físicos, emocionais e espirituais. Olha, a falta de identidade, ela pode fazer você ser levada. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que ela não tem identidade, isso é muito comum eu ver no consultório. Uma pessoa que não tem identidade geralmente é uma pessoa passiva. É uma pessoa que não sabe dizer não,
É uma pessoa que ela aceita qualquer coisa, e isso vai gerando na pessoa insegurança, isso vai gerando na pessoa insatisfação, porque se você é uma pessoa que não sabe dizer não, aí eu chamo você, vamos comer uma pizza, mas você queria comer um lanche. Mas para agradar, porque você não sabe dizer não, você busca a validação do outro, porque você só se sente alguém quando alguém te valida. Aí você, tá bom, vamos comer pizza. Mas chega na sua casa, você fala assim, nossa, meu, eu queria tanto ter comido um lanche hoje. Mas como eu sou, né? Eu não consigo nem falar que eu quero comer um lanche, meu. E como que fica, no caso, emocionalmente a gente fica vulnerável, né. Isso pode gerar uma depressão, ansiedade. É isso que eu ia perguntar, questão de comportamentos físicos, tem alterações de doenças mentais mesmo e emocionais. Sim, por quê? Ó, funciona mais ou menos assim. Quando a gente é uma pessoa, por exemplo, passiva, você passa muitas situações de estresse. Uhum. Quando nós estamos, de uma forma bem simples, bem resumida para as pessoas entenderem. Quando nós estamos estressados, vivendo uma situação de estresse, o nosso corpo, ele produz 2 hormônios para nos ajudar a resolver aquela situação. Então imagina que eu tenho que resolver determinada situação. Meu corpo identificou que eu tenho que resolver aquela situação. Ele vai produzir os 2 hormônios do estresse para me ajudar a resolver aquela situação. Resolveu a situação, ele para de produzir. Como Deus é perfeito, né. Perfeito. O corpo humano é uma máquina maravilhosa. Porém, uma pessoa que não tem identidade, ela vive querendo agradar os outros, ela não sabe dizer não, ela vai viver uma vida de estresse, atrás de estresse. Meu Deus. E aí o corpo dela vai viver produzindo esses hormônios. Só que esses hormônios em excesso no nosso corpo vão desequilibrar outras coisas. E aí você pode ter doenças mentais. Fora ansiedade e depressão, tem alguma outra que o senhor lembre, alguma coisa que desse excesso de hormônio que pode causar? Tipo obesidade, Também, porque a pessoa pode. compulsão alimentar? Exatamente. A pessoa pode começar a. Tem muita gente, ela lida com as emoções Comendo. comendo. Porque a comida traz uma emoção boa. Então eu estou acostumado só a sentir emoção ruim. Como que eu vou sentir uma emoção boa? Comendo. E aí pode vir obesidade, aí pode vir doenças do coração, dependendo do que você come, se você só se alimenta de porcaria. Uma pessoa também com esse excesso de hormônio também pode desenvolver doenças cardíacas, né. Também, o nosso corpo ele é feito para funcionar em equilíbrio. Saiu do equilíbrio, uma coisa vai desequilibrando a outra. E o tique no olho, pastor? Tique no Aquele olho negócio que é assim, ó, pode ser por tremendo causa do assim. estresse, Que eu tenho tique no olho, assim, do nada, às vezes, eu tô conversando com a pessoa e meu olho começa a ficar assim, ó. Falei: "Vixe, eu tô estressada". tá? Isso aí pode ser consequência de estresse, pode ser falta de sono, Eu acho que mas é os isso é um 2 então. sinal. Isso é um sinal. Eu costumo dizer assim: o nosso corpo, ele dá sinais quando alguma coisa não está bem. Uhum. Se a gente respeita o sinal, tá tudo bem. Se a gente não respeita o sinal, Ignora, né. aí a coisa fica ruim, porque assim, o sinal é o corpo dizendo, ó, você precisa parar para resolver alguma coisa. Se você não para, ele te para. É igual a luzinha no painel do carro, né. Isso aí, tá piscando ali. Se você não para, o carro vai parar. E vai deixar na mão, só que a diferença é que se o Exato. corpo parar, não tem mão, não tem mais nada. Às Aí é vezes o corpo caixote. para de Para de vez, vez, né, né? a gente vê o número crescente de jovens infartando ou tendo problemas cardíacos por estresse, né, por falta Sim, de descanso até do corpo físico, que era academia e faculdade, trabalho, e a pessoa acaba entrando no estresse até físico, né, de pressão. sim. A pessoa, a juventude hoje está vivendo muito desregrada, né? Isso aqui é um veneno. Sim. Isso aqui é um veneno que ninguém está percebendo o quão mal está fazendo. Como isso destrói identidades também, né. Também, também. Eu Além conheço de. pessoas que são viciadas.
Pessoas que perderam o emprego porque não podia mexer no celular no emprego. Esses dias eu vi um vídeo. O contratante disse que contratou uma pessoa e aí ele falou assim: você não sabe o que aconteceu. A menina ficou 1 hora no serviço. E ela falou assim: eu preciso ir embora, porque eu preciso mexer no celular. Pediu as contas e foi embora. Meu Deus. 1 hora. Papais, mamães, 1 hora. tomem cuidado, porque tá feio o negócio. É algo sério. Nós já estamos tendo locais de. Como é que é o nome? Desintoxicação? Tipo casa de recuperação. Esqueci o nome. Centros. Esqueci o nome agora, mas é tipo casas de Tipo de recuperação. apoio, centro de apoio, Isso, específico para pessoas com vício em celular. porque ele produz os hormônios que vão gerar prazer instantâneo. Mesma coisa, mesmo efeito Isso, da comida. Só que a diferença é que a gente não tá comendo. isso, mesmo efeito da comida, mesmo efeito da droga. O que vicia uma droga é o quê? Não é a droga, é o que o cérebro produz quando eu uso droga. Uhum. É isso que vicia. É a mesma coisa do celular. O celular vicia igualzinho uma droga. Todo vício, ele tem o mesmo fundo, que é exatamente isso, o cérebro produzindo vários hormônios. O celular é a mesma coisa. É, papais e mamães. E jovens e homens e mulheres, cuidado com o consumo excessivo. Às Aí, vezes, para fugir de uma ansiedade, de uma depressão, sim, de porque um sentimento de culpa, de alguma coisa, foca ali um na. sentimento ruim, a pessoa começa a estar aqui, porque aqui traz alguns sentimentos bons, dependendo de como você usar. E a pessoa acaba ficando pior, porque é vazio. É, não muda, né? E o problema, isso aí de que você falou, Aline, é que a gente vê criança fez 6 anos. Ai, toma um celular de presente pra você. É, o meu filho pergunta todo dia, mãe, quando que eu vou ganhar um celular? Eu falei, quando eu quiser. E eu não quero tão cedo. É isso que eu ia falar. Tomara que você demore a querer, viu? Não Para o bem quero. dele. Isso Não eu quero, também. porque infelizmente e gera ansiedade nele. Teve uma época, que ele até a gente teve uma reunião de pais agora e a psicopedagoga falou com os pais, falou assim: "Olha, cuidado com o estímulo de telas que vocês estão dando para os seus filhos, porque eles chegam aqui na escola às 7 horas, 9 horas, ele já tá acabando, eu quero ir para casa, eu quero mexer no Instagram, eu quero mexer no Facebook, eu quero jogar videogame, eu quero jogar no meu celular, eu quero mexer no meu tablet". E eu fiquei assustada, porque aqui em casa a gente controla. Então, por exemplo, quando a gente, se ele se comportou, ok, pode jogar 1 hora por dia. Mas se ele não se Boa. comportou, você vai ficar 2 dias sem jogar. E aí eu vou fazer o quê? Meu filho, você tem 3 caixas de brinquedo, vai se divertir. Então esses dias Certo. ele disse que ele estava de castigo e ele disse que ele era um jogador caro. Gente, eu preciso entrevistar o Theo, que vocês vão rir demais. E aí ele pegou a mochila da escola, saiu colocando roupa, sapato, aí ele foi montou lá os negócios dele e ele fez uma bagunça na casa. Até o Lucas chegou e falou: "Que bagunça é essa?" Eu falei assim: "Deixa o jogador caro". Isso aí, deixa Por quê? ele. Pra tirar a tela, porque a tela também causa distorção de identidade, causa Sim, depressão, causa ansiedade. Olha só, as crianças da idade dele querendo ir embora da escola pra jogar. pelo Ele amor de perguntou: Deus. "Quando que eu posso ter um Instagram?" Eu falei assim: "Você não tem mais 18 anos, você quer ter um Instagram pra quê?" Então, assim, a gente tenta controlar até o tipo de jogo, né, o Sim, tipo de estímulo que ali dá, né, na cabeça das crianças, dos jovens, dos adolescentes, que a gente não percebe, né. E até eu vejo, por exemplo, o que ele assiste interfere em quem ele quer ser, com certeza. É a porque aí influência que ele a gente falou. exatamente, influencia muito. E aí Sim, depois a gente pega, né, o senhor mais que é psicólogo, né, eu pego algumas pessoas para cuidar na igreja, para orientar, porque tá cheio disso, não sabe nem mais quem é, o que que quer da vida, e frustrados, invejosos, avarentos e enfim, né, imagina as buchas que a senhora aí, pega, né. aí é interessante a gente olhar onde que começou esse final que você acabou de falar agora. Porque no final é essa pessoa. Mas onde começou isso? Lá, quando o pai e a mãe não queria que a criança bagunçasse em casa.
Uhum. Ai, não, esse menino vai fazer a maior bagunça. Não, pelo amor de Deus, toma aqui, ó, tá. Tá resolvendo o seu problema na hora, mas você tá criando outro problema a longo prazo. Sim. Sabe, eu já vi pais falando, não, esse menino vai fazer a maior bagunça aqui. Não, pega o celular. Mas a bagunça da criança é o Que é a momento dele criatividade. desenvolver-se. Sim. Sabe, o meu filho, ele não era criado com telas, ele tinha horários limitadíssimos de tela. E quando a gente saía com ele, ia em festas de crianças, dava para a gente ver a diferença dele com outras crianças. E as pessoas percebiam. As pessoas chegavam para nós e falavam, nossa, mas ele tem algum problema? Eu falava, não, ele é só criança. Ele só está vivendo a vida dele. Ele só tá Ele está aproveitando. correndo, ele sabe brincar, ele sabe se divertir sem ter uma tela. A Sim. gente ia num restaurante, sentava na mesa, ele não pedia o celular. Ele começava a criar coisas com o que tinha em cima da mesa. Sim. Essa é a diferença de uma criança que é criada sem tela, porque ela começa a usar a imaginação, a criatividade dela. Olha o que a gente corta quando a gente dá uma tela para uma criança. Porque ela está aqui, ela vai fazer o quê? Está limitada. Quando tem um Ali é mundo para ela explorar. e isso por exemplo, mas eu não sou mãe, eu não enfim, mas então troca talvez a o seu tablet, seu celular por um livro. Na vida de um adulto, por Isso. exemplo, Sim. troque por um livro, né. Sim, troque por um podcast. É, Que, algo que algo que você vai vai, algo que edificar, vai trazer algo para você. que vai agregar na sua identidade. Isso. Imagina que nós somos esse copo aqui. E aí o que eu ouço, o que eu vejo, é o que eu vou colocando aqui dentro. E Sim. o que eu coloco aqui dentro é o que fica. Então, por exemplo, Aline, para você ver como isso daqui é importante. Pessoas que acordam e elas. Acordei, já ligo a televisão no jornal. E aí você começa a. Ai, mas eu não tô nem assistindo, só tô ouvindo. Tá bom, aí você vê. À noite foi 52 assaltos, 32 mortes, 72 decapitados, caiu um avião não sei aonde. E você tá ali, de manhã, colocando tudo aquilo ali. Tem uma Absorvendo. pesquisa que mostra que se você assiste 20 minutos de jornal que fica mostrando esse monte de notícia ruim, o seu corpo, depois que você para de ver o jornal, fica, eu não lembro agora se é 4 ou 5 horas produzindo o hormônio do estresse. Deus me livre, eu não gosto de ver jornal. Agora você imagina, eu acordei, por que que o meu dia está sendo ruim? Não sei. Ah, você acordou, você está lá ouvindo o jornal, só porcariado, você está colocando aquilo para dentro. Depois que você para de assistir o jornal, vou trabalhar. Você vai mal, porque o seu corpo continua sofrendo os efeitos daquilo que você colocou para dentro. É, pessoal, vou Você- falar uma dica, aproveita de manhã quando você acordar, em vez de você ligar lá no jornal ou ir para os rios no Instagram, vai fazer um devocional, né, pastor? Isso, Faz seus 20 minutinhos de jornal, faz de um alimento saudável para sua vida para ver como seu dia vai. vai mudar. Você quer ver? Coloca uma música para tocar de manhã para você ver como vai mudar o restante do seu dia. Sabe, uma vez eu percebi isso em mim. Acostumado a entrar no carro, liga o carro, o rádio já liga sozinho e o rádio tava numa rádio de jornal 24 horas. E eu entrava, ia pro trabalho e eu percebia que eu tava ficando aquele dia arrastado, sabe? Aquele dia pesado. Eu falei, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Tá acontecendo? Eu falei, preciso começar a prestar atenção no que tá acontecendo. Eu percebi que era isso. Eu ia ali 15 minutos enquanto eu tava no carro, só notícia, logo de manhã. Falei, vou mudar isso. E aí eu tenho uma playlist de lista de música da alegria. São Que é a músicas música do que, Bom Dia, a playlist é, do Bom são Dia. músicas que você tá ouvindo, daqui a pouco você tá batendo o pezinho assim, sabe? Eu chamo de música da alegria. E eu falei, vou fazer o teste. Comecei a entrar no carro, colocar música. Batata, mudava o meu dia. Era aquilo que estava fazendo. Eu Uhum. me lembrei dessa pesquisa. Era exatamente o que estava acontecendo comigo. Agora você veja só, trazendo aqui para o tema que a gente está trabalhando de identidade. Percebe como que aquilo que a gente coloca para dentro nos muda? Sim, É a mesma coisa com a nossa identidade. Aquilo sim. que a gente coloca para dentro vai nos mudando, Para o bem ou para o mal, né. para o bem ou para o mal.
Então, aquilo que eu coloco para dentro se eu começo a caminhar com você, naturalmente, eu vou pegando coisas de você e você vai pegando coisas minhas, Uhum. entendeu? E a gente não pode esquecer que o diabo ele não tem pressa em te derrubar. Ele é igual uma goteira, né? Exato. Ele não tem pressa. Então, hoje, mas isso aqui não tem nada a ver. Não dá para caminhar com a linha porque isso não tem nada a ver. Fica normal. Amanhã, mas isso também não tem nada a ver. É. E no final, Por que que o senhor acha que as pessoas têm muito diagnóstico de ansiedade hoje em dia? olha, o mundo mudou. Por exemplo, a época dos nossos avós, dos nossos pais. Acontecia um terremoto no Japão, a gente ia ficar sabendo 2 dias depois. Os nossos avós iriam saber 2 dias depois, uma semana depois, no jornal impresso. Uhum. Os nossos pais, eles já sabiam assim, talvez no jornal aconteceu hoje, talvez no jornal de amanhã. A gente sabe instantaneamente. Você Sim. abre aqui, você vê as notícias que estão acontecendo no mundo agora. Uhum. E isso vai deixando você em estado de alerta. Lembra aquilo que eu falei do excesso de estresse? Sim. Então as pessoas estão sempre estressadas e aí vai Se- gerar. Sempre em estado de alerta. Então, esse é um dos fatores que tem contribuído para esse excesso de ansiedade. E tá muito grande. Saiu uma reportagem umas 2 semanas atrás. No ano passado, o INSS afastou 454 mil pessoas, mais de 400 mil pessoas, por doenças mentais. E a maioria era ansiedade e depressão. E esse número até mostra para nós o seguinte: muita gente, que nem a gente falou, é problema espiritual. Olha que legal, o INSS está afastando pessoas agora por causa de problema espiritual. Olha que maravilha, hein? Né? Né? Olha que legal. Você Meu tá vendo? Deus. O INSS afasta em situações que é a palavra, quando a pessoa não tem mais condições de trabalhar. Invalidez, não é invalidez a palavra, enfim, vocês É entenderam. incapaz, né? Incapacidade, era essa a Isso. palavra, de incapacidade de exercer as suas funções. Porque pode ser, e normalmente é, que o trauma, o gatilho se dá pelo ambiente de trabalho ou por alguma situação Sim, por causa do trabalho, né? sim, também. Outro fator que contribui para o tanto de casos que nós estamos tendo aí, a vida das pessoas. As pessoas hoje não se alimentam direito, as pessoas hoje não dormem direito. Por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que usar o celular, a luz do celular ativa o nosso cérebro. Uhum. E depois que a gente para de usar o celular, o cérebro demora de 40 a 60 minutos para se desativar. E o que as pessoas fazem hoje antes de dormir? Vai pra tela. E aí, quando você para de usar o celular, você vai dormir, você dorme aquele sono assim, ó. Sabe aquele sono que você dorme acordado? Então, o sono REM e o sono no REM. É aquele sono acordado que Superficial. você tá dormindo, mas você tá ouvindo o caminhão passar lá, a moto passar, você tá ouvindo o vizinho gritar, você tá ouvindo. É o sono da mãe, né? Que um mosquito passa, a mãe já acorda, que tá sempre em alerta por causa do bebê. Mas por que isso? Porque o seu corpo está cansado tentando descansar, mas o seu cérebro está ligado. Ou seja, a gente já vai dormir tarde e o pouco que a gente ainda dorme, a gente dorme mal porque O lembra, ideal seria quanto tempo, pastor? lembra que eu falei que o nosso corpo trabalha em equilíbrio? Sim. A gente está desequilibrando. Aí vai de pessoas, mas tem gente que 8 horas de sono é o suficiente. Tem gente que 7 horas de sono é o suficiente. Mas e a tempo de tela que a gente deveria desligar a tela do celular e não Ah, tá. mexer antes de dormir? 1 hora antes de dormir. No mínimo, No mínimo 1 hora. Eu vou deitar 10 horas. A partir das 9 eu não mexo mais no celular. E nesse período você cria uma rotina. Você faz sempre a mesma coisa. Por quê? O nosso cérebro ele entende rotinas, certo? uhum, Então, por exemplo, minha filha, nós estamos criando rotinas com ela. Então,
ela já sabe que a hora que acontece determinada coisa é a hora que ela vai dormir. Já tá entendendo que, ó, Já daqui está a começando a pouco. entender. Então, ela já sabe, o cérebro dela naturalmente vai começando a se desligar. O nosso cérebro é a mesma coisa, ele entende rotinas. E se a Uhum, gente, uma hora antes, faz sempre aquela mesma coisa, eu vou, as mulheres, por exemplo, fazer meu skincare, vou escovar meu cabelo, vou ler um livro, ler a Bíblia e vou fazer minhas orações. O seu cérebro, naquele momento, ele já vai se desligando. Quando você deita, ele só apaga e você tem uma noite de sono de qualidade. uhum, A alimentação. Quando a gente não se alimenta, o nosso cérebro ele produz a própria energia. Por exemplo, quando a gente se alimenta, o alimento é igual combustível para o carro. O carro pega a energia de onde? Do combustível, uhum, certo? O nosso corpo pega o alimento pega o combustível do alimento. Se a gente não se alimenta, ele produz o próprio combustível, que é um hormônio chamado adrenalina. E aí a gente passa o dia inteiro sem se alimentar. O excesso de adrenalina no nosso corpo vai começar a desequilibrar outras coisas. Essa pessoa vai começar a ter ansiedade, provavelmente. Então você veja que são vários fatores da vida de hoje falta de que vão alimentação, falta de contribuindo para sono, isso. Falta de alimentação, falta de sono, excesso de trabalho, excesso de tela. excesso de O mundo mudou. preocupações. O mundo mudou, então esse mundo de hoje, ele é um mundo altamente adoecível. Nem sei se existe essa palavra, se eu criei agora. Mas o mundo nos Se não tiver, adoece. Aurélio, por favor, Já tá, acrescente. vou patentear essa palavra, viu? Adoecível. O mundo de hoje, se a gente não tomar cuidado, ele nos adoece. Sim. A gente precisa colocar limites, porque senão a gente vai cair. E isso era uma questão que a gente colocou aqui, que é como pastor, teólogo, né, e psicólogo, como que a gente pode, como que a falta de identidade ou a distorção dela interfere na nossa vida espiritual? Porque a maioria do nosso público é cristão. Hum. Então a gente parte também desse lado, porque a gente já falou aqui do que da parte física das doenças, né? Que essa falta de identidade pode causar, né? A gente falou sobre ansiedade, sobre depressão, síndrome do pânico. O que tem de gente com síndrome do pânico? Muita gente. Eu até tenho uma dúvida aqui, fugindo do assunto rapidamente, gente, porque eu tô no roteiro, eu vou voltar pro roteiro. É, falta de memória, o que tem de gente esquecida? O senhor acha que é alguma questão disso, né? De identidade, de hormônio, porque, gente, é muito, muito procurando demo, procurando a Dory, é espalhado. Assim, eu converso pra mim, e eu falo com propriedade, porque se eu não anotar, eu não lembro. Aline, se eu não anotei e assinei, eu não disse. Você tem problema, Eu hein? Tem problema, Mas olha lá. muitas pessoas da minha idade, eu me considero, ali, né, nova, entre aspas, tenho 34 anos. Como que a gente tem problema de memória? Então, não é natural você ter problema de memória. Agora, a nossa memória está ficando muito afetada também. Eu vejo que pelo excesso de informações. Sabe? Imagina, eu dou sempre esse exemplo. Imagina que você tem que fazer 5 coisas por dia. E aí, você não tem o costume de anotar, de planejar o seu dia. Eu vou anotar aqui o que eu preciso fazer hoje. Vou fazer isso, 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 isso. Só que essas 5 coisas, para você resolvê-las, você precisa fazer outras coisas. Uhum, Então, não são só 5 informações que ficam na sua cabeça. Então, eu preciso mandar um e-mail para o seguro do meu carro. uhum, Só que para mandar o e-mail para o seguro do meu carro, eu preciso ver se a pessoa já me mandou uma coisa no WhatsApp, eu preciso falar com meu marido, eu preciso não sei o quê, preciso não sei o quê. Então, aquela atividade ali já é mais 4. uhum. Não é 5 informações que vai ficar na minha cabeça, já é 9. Eu Entendi. preciso. Se cada uma aí precisar de 5, No final, você tem 30 coisas na sua cabeça. E sim. o nosso cérebro, ele trabalha para nos ajudar. Uhum, Então, ele vai ficar trazendo na sua cabeça
aquilo que ele entende que é mais importante para O você. que ele determina que é urgente. Isso. E aí você vai começar a esquecer das outras coisas. Entendeu? Entendi. Então, Falta de organização, né, pastor? muitas vezes a falta de organização é o culpado por essa problema de memória, tá? Às vezes, a gente só se organizar melhor, poxa, eu vou começar a ter uma agenda, vou começar a anotar no celular ali a minha rotina diária. Já você tira da sua cabeça aquele monte de informação, pronto, você acaba o seu problema de memória. Exter como que eu posso dizer? Colocou pra fora, né, externou tudo aquilo que você precisa e ficou visível também, né, porque o ser humano é visível demais, né. Vou te dar um exemplo. Um dia eu precisava dar uma palestra, e aí a hora que eu deitei, começou a vir um monte de ideia na minha cabeça. Falei, ah, não. Não, agora não, agora não. Agora ele começou a vir a palestra inteirinha assim na minha cabeça, sabe? Deus baixou o HD ali na É, foi na hora um download ali. Falei, se eu não anotar, eu não vou conseguir dormir, vai ficar na minha cabeça essas ideias. Eu simplesmente parei, peguei, comecei a anotar, peguei no celular, mas comecei a anotar tudo que estava na minha cabeça. Desliguei o celular e deitei. Dormi tranquilamente. Por quê? Porque eu tirei aquilo da minha cabeça e deixei num lugar seguro. não E aí, confie na sua memória. e aí o cérebro entende o quê? Aquilo está seguro. Eu não preciso ficar lembrando ele toda hora. Sim. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Coisa simples, gente. Amanhã eu preciso fazer o quê? Tem gente que não consegue dormir porque fica pensando no que vai fazer no outro dia. Cara, pega o seu celular, anota. Amanhã eu preciso ligar para a Aline, ligar para o João, falar com o Pedro, ir no mercado, comprar ração para o cachorro. Pronto. Ao invés de 5 informações, o seu cérebro vai lembrar de uma. Que é olhar onde você anotou. Gente, use planner, use cadernetas. Entendeu? É. Simples. E eu tô assim, pessoal, eu tô na fase que se não tiver anotado no meu celular, eu não tenho que fazer. Então tá, eu tenho meu calendário todinho lá de tudo, médico, horário e tal. Aí eu já, no dia anterior, eu olho e falo, pô, amanhã eu tenho médico 3 horas da tarde, então eu tenho que sair Excelente. de casa 1 hora. Então eu sei que eu tenho que fazer tal coisa e tal horário, porque 1 hora eu tenho que estar livre, pronta pra sair de casa. Então a minha cabeça funciona assim. Excelente. Mas se eu não tiver anotado, aí a médica falou assim: não, eu te ligo, mando mensagem um dia antes. Eu falei, nem conversa, deixa eu anotar aqui, porque uma Isso. semana antes eu já tô me preparando para a semana seguinte. Tá Mas assim, certinho. e eu acho, eu, no meu caso, eu acho que é falta de sono mesmo, é cansaço, né? E eu esqueço tranquilamente. Eu me identifico com a própria Dori. Ela tem aqueles relapsos de coisas assim que falam na hora, pra mim é isso. Tanto é que meu HD é o Lucas. É o Lucas e o Theo. Falaram, aquele dia você falou. Falei, falou. Eu falei, então você falou. Eu Ó, confio em vocês. você lembra que eu falei que o corpo dá sinais? Sim. Eu tô Então, preocupada agora, esse podcast. Eu tô com tremedeira no olho, olha os sinais. Acho que Meu, tá na hora de fazer alguma coisa, meu hein? Deus, gente. Você É. faz atividade física? Não faço. Você acredita? Acredito. Não, tô. Desse jeito aí, é claro que eu Olha, acredito. Óbvio que eu acredito. Por que olha, será? todo psicólogo. Eu falo com psicólogo, eu tenho certeza que eu tô certa, eu saio da conversa tendo certeza que eu tô errada. Atividade física, então, ajuda na melhora De do tudo. sono, Imagina da o seguinte, ó, memória. você lembra que a gente está falando aqui que nós estamos vivendo uma vida hoje muito estressante, não sei o quê, que produz um monte de hormônio ruim? Uhum. Imagina que a atividade física, ela recicla os hormônios dentro de você. Então, eu costumo dizer assim para os pacientes que, por exemplo, trabalham em lugares muito estressantes. Cara, vai na atividade física no final do dia. Por quê? Durante o dia você vai acumulando estresse. No final do dia, você vai para a academia e faz uma atividade. O seu corpo vai queimar os hormônios do estresse e produzir hormônios bons. Entendeu? Entendi. Então, Olha, minha eu filha, espero que eu não esteja sozinha, tá, gente? Eu creio, eu tenho fé que eu não tô sozinha nesse barco, que tem mais gente certeza que precisando não. de ajuda, que nem eu, tá? Deixa aí nos comentários quem levanta a mão assim, eu também tô nesse barco. E ó, não adianta a gente fazer uma coisa só para melhorar. Ah, eu vou na terapia. Tá bom, Parabéns. muito bem. Vou na terapia, mas eu não durmo direito, eu não me alimento direito, eu não faço atividade física. É um combo, né? É o combo do bem. E aí, ó, aí eu faço terapia, mas meu olho tá lá.
Você tá Eu dormindo como? entendi, Senhor, eu entendi o Entendeu o recado. recado? Tá, mas aí eu não durmo, eu vivo no celular, eu não me alimento direito. Não adianta você É, fazer terapia, não vai fazer mágica. sim, Você tem que ir na terapia e fazer o que seu psicólogo fala, porque ele sabe, ele estudou para aquilo, sim. entendeu? Então, as pessoas, a maioria, não se cuida e quem se cuida pela metade e espera um milagre. Eu vou fazer a minha parte, Deus, dá pra você fazer as Eu vou outras fazer só uma parte, metade, Deus. Você faz é. o resto para mim? Deus Você tá me assim. ajuda aí com o resto. Voltando aqui para o nosso que eu A já gente saí tá acabada. devaneando, né? É, eu tô Muito saindo aqui, daqui viu? acabada já. Amanhã tô matriculada na academia, Você porque vai ver a sua terapia vida mudar. a minha terapia tá em dia. A alimentação tá indo, não tá 100%, mas vai melhorar. E agora tá faltando atividade. Voltando aqui para o nosso roteiro, que era a questão que, como pastor e psicólogo, o que que essas você deu um spoiler no começo, essas coisas interferem na nossa vida espiritual? Como que isso interfere? O senhor falou assim, pessoa às vezes que tem ansiedade, tem depressão, ou TDAH, ou algum hiperatividade, alguma coisa, não consegue. Tem interferência na vida espiritual também. Tem interferência porque a gente não consegue separar. Não, aqui é só a minha vida emocional. Aqui é só o meu físico. Aqui. Não, é tudo uma coisa só. Uhum. Então, por exemplo, você consegue ficar bem emocionalmente se você está com dor? Não. Um interfere no outro, Uhum. tá vendo? Então, se eu não estiver bem emocionalmente, dificilmente eu vou estar bem espiritualmente. Sim. E é muito comum a pessoa não estar bem emocionalmente e não estar bem espiritualmente, porque se eu não consigo lidar nem comigo, como que eu vou lidar com Deus, com você? E às vezes também não consegue nem separar, né, pastor? Assim, Não dá. isso daqui é uma coisa que eu tenho que resolver em terapia, ou com Isso aqui é na alimentação, ou com isso. igreja. Não, isso aqui é uma coisa que é espiritual mesmo, que eu preciso orar em cima disso. A gente acaba misturando as coisas. Olha, eu adoro meu pastor, porque direto ele me manda paciente. A pessoa chega e fala: Ó, seu negócio não é comigo, não. Vai com o Gessé, vai procurar um psicólogo, que seu negócio não é espiritual. Sim, E os pastores precisam ter essa sensibilidade, não sensibilidade. só os pastores, todos nós precisamos ter essa sensibilidade. Por quê? A sua vida emocional, ela rege tudo. Os três Uhum, são um, né? sim. E se eu não fico bem emocionalmente, por exemplo, eu não vou conseguir orar. Eu vou ter dificuldade na minha intimidade com Deus. Uhum. Eu vou começar a duvidar de Deus. Olha só, estou me lembrando de uma pessoa que eu atendi. Ela era uma pessoa que teve uma vida muito sofrida e, por causa da vida sofrida que ela teve, ela começou a ter alguns rótulos dentro dela. O rótulo, ele pode vir de você para mim, ou eu mesmo Colocar. crio esse rótulo em mim, né? E aí, por causa desses rótulos que ela colocava nela, ela falou assim para mim: Gessé, eu falo para as pessoas que Deus faz, que Deus não sei o quê, mas não acredito que ele faz para mim. É Asaf, síndrome de Asaf. Senhor é bom para Israel, mas quanto a mim. Não, mas, sabe, é difícil eu falar assim, porque eu olho para mim e falo: não, mas eu não. Tá vendo como a vida emocional ela influencia? Sim. A pessoa, por exemplo, em depressão. A pessoa em depressão, ela tem pensamentos negativos quanto ao presente e ao futuro. Uhum. Então, se você chegar para ela e falar, Deus vai fazer. Assim, né, agora. Vai fazer, vai fazer. Outra coisa que pode acontecer, a pessoa que não está bem emocionalmente, ela pode se tornar vulnerável a várias doutrinas estranhas. E aí E entra falsos naquilo, e entra profetas. naquilo que a gente já falou, das influências. Uma Uhum. coisa vai levando a outra, né? Eu já não estou bem emocionalmente. Aí vem alguém e lembra que a gente falou, o inimigo ele está procurando uma oportunidade. Uhum. E aí você não está bem emocionalmente, ele só lança um dardo. Sabe, eu tenho uma coisa comigo que eu ninguém tira da minha cabeça.
pelo que eu já estudei, eu acho que isso aí tem a ver. Pode ser vozes da minha cabeça, mas tem a ver. Que é aquele versículo da armadura, quando fala sobre os dardos inflamados do maligno, Sim. sabe? É, esse versículo, ele, lá em Roma, tinha uma das armas de guerra, eram dardos, e na ponta do dardo tinha um veneno. E quando jogava o dardo se pegasse em você, o veneno começava a espalhar pelo seu corpo e você morria. Morri envenenada. Morria envenenado. E ninguém tira da minha cabeça que o dardo que o diabo usa hoje é um pensamentozinho. Que forte, hein, pastor? Solta um pensamentozinho ali, vem dar uma sopradinha aqui. Viu? Será mesmo que você não pode comer dessa árvore? Ele só lança uma Ó, duvidazinha, o um... veneno começa a entrar, você Meu começa a ruminar aquele Deus. pensamento, vai ruminando, e vai ruminando, vai ruminando. Daqui a pouco. Então, aí entra a terapia cognitiva. Lembra que eu falei para você, quando eu comecei a entender, a controlar o que passa na minha cabeça, muita coisa mudou. Porque eu tô ligado. Alterou a minha emoção. Opa, qual que é o dardo que tá aqui? Ah, não, peraí, deixa eu arrancar esse dardo aqui. Ps. E a gente caminhando aqui para o fim, e a gente falar um pouco sobre essa questão da terapia. A importância da terapia na vida da pessoa, não falando nem na vida cristã, né? Do Humano. ser humano. Do ser humano. A importância de um ser humano fazer terapia. Essa questão do domínio próprio. Ontem eu estava assistindo um podcast e uma pastora falou assim: eu já ouvi. Ela disse que ouviu falar, né? Que uma pessoa falou uma frase que aquele que não tem um domínio próprio, que não tem o domínio próprio, tem um demônio próprio. Então, a pessoa que não consegue se dominar, ela se deixa ser dominada por uma ação Por maligna. alguém. Então, tem muito a ver com esse dardo inflamado, né? E a terapia ajuda a pessoa a identificar os pilares, né? Das suas emoções, aqueles que estão fracos, que precisam ser fortalecidos, e gerar também esses bloqueios que são necessários, né? Contra esses dardos inflamados. Fala pra gente um pouco da importância da terapia para o ser humano, né? Não vou nem falar para a vida cristã, porque tá claro, tá nítido. Vou dar um exemplo para você prático aqui, ó. Se eu dissesse assim para você agora, Aline, vamos ali comigo que nós vamos pular de paraquedas. O que que você ia me dizer? Eu não iria, porque eu ia falar que eu tenho um filho para criar. Aí eu Hum. tenho medo de morrer. Ah, então olha só. Aí ele tá me analisando agora, me deu Eu fiz nervoso. um convite para você pular de paraquedas. O pensamento que veio na sua cabeça foi: posso morrer. Você sentiu medo Sim, e não vai pular, não certo? vou. Agora vamos lá. A mesma situação, eu sempre, quem é meu paciente está assistindo isso aqui já sabe que eu dou sempre esse exemplo. Agora, a mesma situação, mas você me convida para pular de paraquedas. Gessé, vamos ali pular de paraquedas? Nossa, Aline, eu acho que vai ser um dia maravilhoso. Acho que vai ser uma sensação de adrenalina muito gostosa. Pensando assim, eu vou sentir qual é a emoção. Felicidade. E eu vou fazer o quê? Aí tu vai. Por que que eu fiquei feliz e você com medo? Se a gente passou na mesma situação. Porque, meu Deus do céu. Você está vendo como o nosso pensamento se É, influencia? é forte, hein, Se eu pastor? pensasse igual a você, é perigoso, a paraquedas pode não abrir, eu ia ficar feliz? Não, Não. Você está entendendo como que os nossos pensamentos... Eu até me perdi porque que a gente entrou nesse assunto agora. Eu tô que eu tava tentando... falando da importância da terapia. Isso. Aí, lembrei onde eu estava querendo chegar com esse exemplo. Como que funciona? A gente não nasce sabendo pensar. A gente vai aprendendo a pensar com as situações que a gente vai vivendo, Uhum. certo? Então eu tenho a Malu. A Malu tem 8 meses. A Malu não sabe pensar. A Malu, ela está aprendendo a pensar com as situações que ela vai vivendo. A forma como eu trato ela, que a minha mulher trata ela, a forma como ela vê a minha mulher me tratando, eu tratando a minha mulher. Isso vai criando nela uma maneira de pensar. O problema é que muitas vezes nós desenvolvemos maneiras de pensar disfuncionais, padrões de pensamento disfuncionais. E nós só vamos repetindo esses padrões. Entendeu? Uhum. E esses padrões vai nos impedindo na vida.
Aí você chega na terapia. Eu mostro o padrão de pensamento disfuncional, a gente muda esse padrão de pensamento e você vai viver a vida. É É, simples assim. não é simples assim não, gente. Não é simples porque Dói. dói, pastor, dói. Eu tô Dói. aqui já, falei assim, eu passei segunda, hoje é sábado, eu já tô tomando outra já, que eu não me recuperei da minha psicóloga. Mas isso é muito lindo. Dói, mas é lindo, pastor, o que o senhor falou, é muito importante. A gente tá falando da nossa vida cotidiana, mas se você for parar pra pensar numa vida espiritual, é muito Toda a sua importante vida. também. Provérbios 4:23 diz assim, eu adoro esse versículo, hoje é o meu versículo preferido. Toma cuidado com o que você pensa, porque disso depende toda a sua vida. Sim. Não existe uma verdade maior. O seu pensamento governa a sua vida, Governa a sua vida, né. sabe? Eu vou te dar um exemplo. Um dia, uma pessoa chegou e falou assim pra mim: meu chefe quer me ferrar. Eu falei, cara, meu chefe quer me ferrar. Eu falei, por que que seu chefe quer te ferrar? Mas assim, numa convicção assim, sabe, com raiva do chefe. Eu falei, por que, cara, que seu chefe quer te ferrar? Ó, precisa buscar um aparelho em outra unidade da empresa. E é um aparelho caríssimo, muito caro. Tão caro que aquele aparelho nunca saiu daquele lugar. Vai ser a primeira vez que aquele aparelho vai sair. E quem que o meu chefe escolheu para ir buscar? Eu. Porque ele sabe que se der algum problema, quem vai se ferrar sou eu. Olha só. Falei, interessante. Aí ele era um gerente nessa empresa. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, cara, diga uma coisa. Se fosse você que precisasse mandar alguém buscar esse aparelho, quem você escolheria para buscar? Quais as características da pessoa que você escolheria para buscar? Ele, muito natural, começou assim: ó, eu escolheria uma pessoa responsável, uma pessoa da minha confiança. Aí é, Você percebe que tinha um ele já pegou padrão um de pensamento espelhozinho assim e errado foi ali? subindo, Você exatamente. percebe que tinha um padrão de pensamento errado ali? E Uhum. aquele padrão de pensamento ele vai repetindo com o patrão, com a mulher, com a mãe, com a filha, e vai estragando a vida. Meu Deus. Então a terapia, ela é uma paciente minha que ela dizia que a terapia é limpar as lentes. A pessoa É o que chega eu lá com a lente toda suja, o psicólogo tira, limpa a lente, a pessoa, olha, é o que eu falo, eu entro na sessão crente que eu tô certa, do meu ponto de vista, do que eu tô vivendo, e em 1 hora ela distorce tudo, e aí eu volto com aquilo ali, saio dali com um pensamento totalmente diferente do que eu entrei. E normalmente eu digo 99,9% ela tá certa. tá sempre certo, 99. Ah, deixa eu ficar com o meu Sabe, 0,01. olha como é interessante que você falou. Você falou assim, ó, é, eu entro ali na terapia certa de que eu estou certa. Por quê? Porque aquele padrão de pensamento disfuncional é o natural para você. Você já Sim. está acostumado a pensar daquela maneira. Então, para você, aquilo é o certo. Uhum. Entendeu? Você nunca vai ver que aquilo não é o certo se alguém não te mostrar. É igual feijão no dente. Você só sabe que tem se alguém falar, ó, tem um feijãozinho aí. É. E isso interfere muito na identidade, porque eu vou chegar lá achando que a minha Sim, identidade é essa, e quando na verdade você vai descobrir que você é uma outra pessoa que você nem sabia. Mas assim, exato. é o que as pessoas falam na questão de temperamentos, enfim, né, a pessoa tem aquilo ali é uma essência dela, né, a identidade ali faz parte do que tem a interferência, mas tem coisas que são essenciais, que nós nascemos com aquilo, e Sim. que nós perdemos porque começamos a mudar a nosso jeito de viver por traumas, enfim. Olha só, eu trabalho com a terapia cognitiva, então vamos usar a terapia cognitiva para usar essa situação, dar esse exemplo. Uma pessoa que ela é rotulada, ela começa a acreditar naquele rótulo e aquele rótulo vai criar crenças dentro dela. O que que é uma crença? É uma ideia que guia a minha vida. Uhum, É uma ideia que literalmente guia a minha vida. Então, eh, a pessoa, tudo o que ela vai viver baseado naquela crença.
Vou te dar um exemplo como que situações corriqueiras podem criar uma crença. A crença ela é criada através daquilo que eu ouço e através daquilo que eu concluo. Toda a situação que a gente vive, nós vamos tirando conclusões. Uhum. Uma vez eu atendi uma paciente que ela me disse assim: um dia eu estava lavando louça. Eu tinha uns 12, 13 anos. E o meu pai estava secando a louça. E de 10 louças que eu lavei, uma ficou uma sujeirinha. Meu pai, a hora que foi secar, viu aquela sujeirinha e falou assim pra mim: Nossa, você não serve para lavar louça. Você deixa tudo sujo. Naquela hora, eu entendi que o meu pai disse que eu não sabia fazer nada direito. E a partir daquele momento, eu só brigo com meu pai, até hoje. Olha só, uma coisinha. Simples. Então, as crenças, os nossos pensamentos, eles guiam a nossa vida. E a terapia é onde você vai conseguir enxergar o feijão que está no seu dente. Senão você não vai conseguir, O porque aquilo terapeuta é o cara que fala, olha, um negocinho aí. porque aquilo é natural para você. Sim. Apesar de ser ruim Uhum. para você vira o normal. Sim. Para você é o Que é normal. cômodo, né? Você já conseguiu administrar aquele sentimento, aquela Às vezes situação. não é nem cômodo, te incomoda, mas você é a minha vida, eu não consigo mudar isso. Uhum. Então, sabe? E na terapia a gente consegue enxergar isso e reestruturar esse padrão de pensamento disfuncional. Sim. Eu tenho pessoas, por exemplo, que. Eu tenho, não, já atendi pessoas, por exemplo, que tinham crenças, eu não sou capaz. E a pessoa tem duas pós-graduação, trabalha num determinado cargo altíssimo do banco, de empresas diversas, e não, eu não sou capaz. Porque ela acredita literalmente naquilo. Então, isso daqui eu só consegui, não é pela minha capacidade, é porque eu estou me esforçando, me esforçando, me esforçando, e eu preciso mais, mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. A hora que o cara chega na terapia, a gente identifica isso, e você mostra isso para ele e fala, é igual o outro lá. Talvez o meu chefe não queira me ferrar. É, Talvez eu seja capaz. E a pessoa começa a se olhar de de outra forma maneira, diferente. porque a lente dela foi Uhum. limpa. Pastor, a conversa tá muito boa, mas nosso horário já se foi. E a gente sempre encerra aqui a surpresa que eu não passei, que é com o melhor de 12. Meu São Deus. 12 perguntas diretas, Jesus. 12 respostas diretas. Muito fácil, muito simples. O primeiro, por exemplo, o senhor já vai tirar de letra. Hum. Um versículo, Provérbios 4:23. Toma cuidado com o que você pensa, porque disso depende toda a sua vida. um personagem da Bíblia. Um personagem só. Olha, tem vários que eu gostaria de bater um papo, viu? Mas eu acho que Davi. Davi seria um camarada ali que eu gostaria de bater um papo com ele. Uma frase. Uma frase. é, Não acredite nos rótulos que Deus não colocou em você. Forte, hein, pastor? Um medo. Sinceramente, hoje eu não tenho medos. De pular paraquedas, não, né, pastor? Depois que eu perdi o meu filho, várias coisas mudaram na minha vida. Hum. E se eu tivesse que, dia que eu tivesse um medo, seria de perder minha filha, mas não sei se chegar a ter um medo, porque eu sei que isso só vai acontecer se Deus permitir. Então, se Deus permitir, eu só preciso aceitar. Sim. Então, não sei se eu diria que eu tenho um medo hoje que me incomoda. Um livro. Heróis da Fé. O Que livro já é a que terceira, já, em que indica. um livro que é fantástico. Se você ler aquele O senhor livro, você gosta fala muito de assim: ler, pastor? gosto. Eu não tenho tanto tempo para ler quanto eu gostaria, mas eu adoro ler. Eu tenho uma biblioteca lá em casa que vai de cima a embaixo, assim, uma parede inteira, assim. Eu estou sempre comprando livros. E Heróis da Fé é um livro confrontador. É.
Eu falei assim, eu preciso virar crente, porque Eu tô na eu sou metade café com dele. açúcar. É, esses cara é brabo. Um sonho Um sonho. Nossa, são pro vários, né? 85 quilos. 90 quilos seria um dos sonhos, viu? Seria um. Mas um sonho. Ver a minha filha saudável emocionalmente daqui uns 20 anos. Glória a Deus. Um país. Eu gostaria muito de conhecer Israel. Somos dois, pastor. Tá aí Israel. num sonho meu aí pra Israel. Senhor, É, tua filha está pronta. eu também, viu, pai? Um lugar. Um lugar, minha casa, é um lugar de paz. Uma canção. Uma canção, Amazing Grace, cantado na voz de Wintley Phipps. Foi Aquele específico cara, agora, hein? aquela música na voz daquele camarada Já é põe aí, já, que eu quero fantástica. achar esse daí, ó. A voz dele é Que eu não vou lembrar o nome, então me maravilhosa. ajuda. Uma pessoa. Pessoa, meu pai é um exemplo para mim, é um exemplo de homem, é um exemplo de pessoa, é um exemplo de ser humano, humano, Glória a Deus. Um amor. psicologia. E por fim, a gente sempre pede para que os nossos convidados deixem uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Então, sua câmera. Tá, E pode deixar essa mensagem. que eu vou dizer para vocês? Olha só, Provérbios 4:23. Toma cuidado com aquilo que você pensa, porque disso depende toda a sua vida. Quem disse isso foi simplesmente o cara mais sábio da história. Eu acho que ele sabia o que ele estava dizendo. Então, se eu pudesse dar uma palavra a você, eu diria: aprenda a identificar e lidar com os seus pensamentos. Você vai ver que isso vai mudar a sua vida e você vai ver que é onde muitas vezes o diabo tem atuado para atrapalhar o seu relacionamento, para atrapalhar você de realizar os seus sonhos, Sim. para atrapalhar a sua vida de avançar. Então, procure isso. Hum, Procure aprender a identificar o que passa na sua cabeça. Toma cuidado, porque muitas vezes o pensamento ele vem só como um dardo na sua cabeça, sim. sabe? E ele começa a contaminar todo você. Então, eu diria isso. Essa seria a palavra que eu diria hoje. Toma Amém. cuidado. Aprende isso, porque isso vai ser libertador para a sua vida. Esse é onde que eu vou aprender isso. Provavelmente será numa terapia cognitiva comportamental, sabe? Ou você pode procurar livros. Existem muitos livros que podem te ensinar isso. Mas eu posso garantir para você que isso é aprendido. E isso é libertador quando você aprende. Glória a Deus. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do ID Podcast. O DJ já colocou ali o Amazing Grace. Essa música é É maravilhosa. linda. Nessa versão, Eu gosto chega dessa uma dona hora linda. que ele começa a contar a história da música. Sim. E esse episódio eu acredito que te fez refletir muito sobre o jeito que você está vivendo a sua vida e sobre como você está lidando com as suas emoções, lidando com os seus pensamentos e a importância de termos esse domínio próprio. Porque se o Senhor nos fez seres pensantes, é porque ele sabe que nós temos a capacidade de dominar sobre os nossos pensamentos. E nós vamos encerrar orando por você, tá? Antes de tudo, nós queremos pedir, não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo, de comentar aqui aquilo que o Senhor falou no seu coração e de se inscrever no nosso canal e também nos seguir nas nossas redes sociais. Vamos orar por você nesse momento para que o Senhor ele possa entrar
na sua mente nesse momento e te ajudar, trazer uma clareza para que você consiga se levantar e procurar as ajudas humanas que ele preparou para nós como profissionais, como pastor, né? E também as ajudas que você precisa dar a si mesmo. Como o pastor falou, né? Nós às vezes nos sabotamos. Então a gente precisa paralisar esse nosso eu e procurar a ajuda de pessoas que podem nos ajudar a sair deste ciclo vicioso de pensamentos ruins, de comportamentos, de falsas identidades. Senhor Jesus, nós queremos neste momento te agradecer por esse episódio e, Senhor, te apresentar a vida das pessoas que estão, ó Pai, assistindo. Senhor, que o Senhor possa estar dando forças, entendimento, sabedoria, domínio sobre suas emoções e sobre os pensamentos. Pai, que ela possa identificar a necessidade de se cuidar, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente e do seu espírito. Senhor, que eu creio que tudo que foi falado aqui pelo pastor irá dar frutos. Eu creio que muitas pessoas que estão assistindo irão procurá-lo, Senhor, para que possam obter essa cura emocional e essa cura também, Senhor, mental e até espiritual através da terapia. Pai, que nós tenhamos testemunhos de salvação, de transformação e de libertação em nome de Jesus. Foi um prazer receber você, né, aqui, pastor. Foi um prazer poder entrar na sua casa. Pastor, volte outras vezes. Sempre Vamos que você me conciliar convidar. essas agendas aí em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo aqui, né, na nossa igreja, na nossa casa. E nos vemos num próximo episódio do ID Podcast. Um beijo e Deus abençoe sua vida.